Vamos falar sobre violação de dados? Quando a gente fala em violação de dados, todo mundo já pensa em vazamento de dados. E aí você vai se lembrar de várias matérias que você vê na internet sobre vazamento de dados. Sim, vazamento de dados é uma violação de dados pessoais, mas não é a única. A gente precisa lembrar que a Lei Geral de Proteção de Dados se aplica tanto ao mundo online quanto ao mundo offline. Portanto, nós temos diversas características e formas quando a gente fala de violação de dados. Por exemplo, no mundo real, a perda de uma pasta ou roubo de um celular onde tenham dados pessoais é uma violação de dado. Imagine, por exemplo, o roubo de um laptop do diretor de RH de uma empresa. É uma violação de dados. Ali poderiam estar contidas diversas planilhas com informações dos colaboradores da empresa que ele trabalha. Portanto, a gente tem uma violação muito séria de dados. O vazamento de dados também, quando hackers conseguem invadir data centers e obter informações das pessoas, é sim uma violação de dados pessoais. Mas eu quero que você guarde na sua memória que essa não é a única forma de se violar dados. Quer ver um outro exemplo muito comum? Quando o RH recebe a notícia que um funcionário, infelizmente, está doente, está com uma doença muito grave, e ele pede sigilo ao funcionário do RH, porque ele não gostaria que os demais colegas soubessem dos seus tratamentos. E aí, inocentemente, ou por descuido mesmo, a pessoa do RH, na hora do almoço, conta para dois amigos, dois colaboradores da empresa sobre esse caso. E essas pessoas divulgam por toda a empresa a informação que esse funcionário está com uma doença grave. Houve uma violação de dados, houve uma violação de privacidade. Portanto, a partir de agora, você já sabe que violação de dados não é só o vazamento de dados que acontece na internet por conta de hackers. A gente tem outras N possibilidades de violação de dados pessoais. Então, tome cuidado e fique esperto. Na próxima aula, nós vamos tratar sobre o Código de Defesa do Consumidor e a proteção de dados pessoais. Eu espero você!